Antes de dar início à nossa história, já vai comentando aí de qual região você está nos acompanhando. Quero ver aonde nossos romances estão chegando. E agora vamos começar. No sertão da Bahia, no começo dos anos 80, existia um lugar simples chamado Sítio das Boladas. Não era uma grande propriedade, nem tinha aquelas terras que pareciam não ter fim. Era um pedaço de chão cercado por algumas árvores antigas e uma casa de varanda comprida que já tinha visto dias melhores. Quem cuidava daquele lugar era seu Anselmo, um homem respeitado na região, conhecido por trabalhar de sol a sol sem dever favor a ninguém. O problema é que o tempo passou, a saúde dele enfraqueceu e a seca castigou a terra por anos seguidos. Quando seu Anselmo faleceu, muita gente acreditou que aquele sítio estava condenado. O que ninguém esperava era que a herdeira seria Matilda. Aos 26 anos, ela chegou trazendo apenas 2 malas, um chapéu de palha já gasto e uma determinação que ninguém conseguia enxergar à primeira vista. Matilda era bonita, mas não daquele tipo que passava horas diante do espelho. Sua beleza chamava a atenção porque vinha acompanhada de um olhar firme e de um sorriso que aparecia mesmo nos dias difíceis. Assim que chegou ao povoado, os comentários começaram. Na venda de seu Juvenal, onde os homens costumavam se reunir para conversar depois do trabalho, não faltou quem debochasse. Diziam que uma mulher sozinha não conseguiria cuidar nem da horta, quanto mais de um sítio cheio de problemas. Alguns até apostavam quanto tempo ela demoraria para vender tudo e voltar para a cidade. Matilda escutou parte daqueles comentários já nos primeiros dias. Doeu, mas ela guardou cada palavra em silêncio. Em vez de responder, passou a acordar antes do nascer do sol para conhecer cada canto das terras que herdara. Foi assim que descobriu a situação real do Sítio das Boladas. Cercas quebradas, poço quase seco, plantações perdidas e contas atrasadas. Qualquer pessoa teria desanimado. Mas enquanto observava a paisagem do alto de uma pequena elevação atrás da casa, ela se lembrou das conversas que tinha com o avô quando era menina. Ele costumava dizer que terra não gosta de pena, gosta de cuidado. E Matilda decidiu que cuidaria daquele lugar custasse o que custasse. Numa tarde quente de sábado, enquanto tentava consertar uma porteira sozinha, ouviu o som de um cavalo se aproximando. Quando levantou os olhos, viu um homem observando a cena. Alto, de postura tranquila e um jeito respeitoso que logo chamou sua atenção. Era Fabiano, dono de uma fazenda vizinha. Diferente dos outros, ele não chegou dando conselho nem fazendo piada. Apenas desceu do cavalo, pegou uma das tábuas que havia caído e perguntou: "Quer uma ajuda ou prefere continuar brigando sozinha com essa porteira?" Matilda segurou o riso. Fazia dias que ninguém falava com ela sem julgamento ou deboche. E sem imaginar, aquele encontro simples marcaria o começo de uma história que mudaria a vida dos dois para sempre. Matilda cruzou os braços e fingiu analisar a porteira como se estivesse tudo sob controle. Fabiano percebeu e segurou o sorriso. "Pelo jeito ela tá ganhando de você", comentou apontando para a madeira torta. Matilda respondeu que ainda não tinha conhecido uma porteira capaz de vencê-la. Aquela resposta arrancou uma risada sincera dele. Em poucos minutos, os dois terminaram o concerto. Antes de ir embora, Fabiano deu uma olhada nas terras ao redor e percebeu algo que muita gente não tinha notado. Apesar da seca e do abandono, havia potencial naquele lugar. O solo perto do riacho antigo ainda guardava alguma umidade, e certas áreas poderiam voltar a produzir se fossem bem cuidadas. Mas ele não disse isso de imediato, apenas desejou boa sorte e seguiu o caminho. Nos dias seguintes, Matilda mergulhou no trabalho. Vendeu alguns móveis velhos que estavam encostados na casa, organizou as contas deixadas pelo avô e começou a limpar uma área para plantar feijão e mandioca. O serviço era pesado. Muitas vezes ela terminava o dia com as mãos machucadas e o corpo exausto. Mesmo assim, não reclamava.
O que mais a incomodava não era o cansaço, mas os olhares de quem esperava vê-la fracassar. Certa manhã, ela foi à feira da cidade vender alguns doces que fazia desde menina. Eram receitas aprendidas com a avó, preparadas com o pouco que ainda tinha na despensa. Enquanto arrumava sua pequena banca, ouviu 2 homens comentando que aquilo era perda de tempo. Segundo eles, logo ela acabaria vendendo o sítio para algum fazendeiro da região. Matilda fingiu que não ouviu. Pouco depois, porém, algo inesperado aconteceu. Seus doces começaram a chamar atenção. Primeiro uma senhora comprou um pedaço, depois outra levou 2. Antes do meio-dia, quase tudo havia sido vendido. Quando estava guardando as coisas para voltar para casa, viu Fabiano se aproximando. Ele carregava um saco de sementes apoiado no ombro. Soube que seus doces fizeram mais sucesso que muita banca por aqui, disse. Matilda respondeu que pelo menos alguém precisava trazer novidade para aquela feira. Os 2 conversaram por alguns minutos e descobriram que tinham algo em comum. Gostavam mais de ouvir do que de falar. A conversa foi leve, sem pressa. Quando se despediram, Matilda percebeu que estava sorrindo. E isso não acontecia havia bastante tempo. Enquanto isso, outro homem observava a cena de longe. Chamava-se Arnaldo. Dono de uma das maiores propriedades da região, ele era conhecido por querer controlar tudo ao seu redor. Desde que soube da situação do sítio das Boladas, vinha tentando comprar aquelas terras por um preço muito abaixo do valor real. Para ele, era apenas questão de tempo até Matilda desistir. O que Arnaldo não suportou foi perceber que ela continuava firme, e menos ainda ver Fabiano demonstrando interesse em ajudá-la. Naquela mesma noite, sentado na varanda de sua casa, Arnaldo tomou uma decisão. Se Matilda não aceitasse vender por vontade própria, ele encontraria outro jeito de fazê-la desistir. Sem saber dos planos dele, Matilda observava as estrelas surgindo sobre o sertão. O vento morno passava entre os galhos das árvores e, pela primeira vez desde que chegara, ela sentiu uma pequena esperança nascer dentro do peito. O caminho ainda seria difícil, mas alguma coisa lhe dizia que os dias mais duros talvez não durassem para sempre. E sem perceber, ao lembrar do sorriso tranquilo de Fabiano, ela voltou a sorrir sozinha. Afinal, você também acredita que algumas pessoas entram na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas, mesmo sem saber? Os dias foram passando e Matilda começou a dar uma nova cara ao sítio das Boladas. Ainda havia muito a fazer, mas aos poucos aquele lugar deixava de parecer uma terra abandonada. Ela reformou o galinheiro com a ajuda de um carpinteiro da vila, plantou uma pequena horta perto da casa e aproveitou tudo o que podia sem desperdiçar nada. O dinheiro continuava curto, mas sua disposição parecia não ter fim. Numa manhã de domingo, aconteceu a tradicional feira da região. Era um daqueles eventos que movimentavam o sertão inteiro. Gente chegando de longe, vendedores anunciando mercadorias, crianças correndo pela praça e sanfoneiros espalhando música por todos os cantos. Matilda resolveu ir, não apenas para vender alguns produtos, mas também para conhecer melhor as pessoas da região. Quando chegou, sentiu vários olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros desconfiados. Ainda havia quem acreditasse que ela não duraria muito tempo administrando o sítio. Mesmo assim, caminhou de cabeça erguida. Foi perto do meio-dia que encontrou Fabiano novamente. Ele estava conversando com alguns produtores quando a viu passando. Acenou com naturalidade e a convidou para conhecer uma exposição de mudas que acontecia do outro lado da praça. Matilda aceitou. Durante a caminhada, os 2 conversaram sobre assuntos simples. Falaram da seca, das plantações, das festas de antigamente e até das trapalhadas que cada um já tinha vivido na infância. Em determinado momento, Matilda contou que certa vez caiu dentro de um tanque tentando provar que conseguia subir numa árvore mais rápido que seus primos.
Fabiano riu tanto que precisou parar de andar. Então essa fama de valente vem de longe, brincou ele. E os tombos também, respondeu ela divertida. Aquela leveza era algo raro para Matilda. Desde que herdara o sítio, sua vida tinha se transformado numa sequência de preocupações. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava apenas aproveitando um momento agradável. Mas nem todo mundo gostava do que via. Arnaldo observava os dois de longe. Quanto mais percebia a aproximação entre Matilda e Fabiano, mais irritado ficava. Não porque tivesse sentimentos por ela, o que o incomodava era outra coisa. Ele não suportava perder o controle das situações. Na semana seguinte, uma surpresa desagradável chegou ao sítio das Boladas. Um homem apareceu cobrando uma dívida antiga deixada por um fornecedor que havia trabalhado com o falecido Anselmo. O valor era alto demais para a realidade de Matilda. Ela passou a tarde inteira conferindo documentos e fazendo contas. Quanto mais analisava a situação, mais preocupada ficava. Naquela noite sentou-se sozinha na varanda. O lampião iluminava apenas uma parte do seu rosto. Pela primeira vez desde sua chegada, sentiu medo. Não medo do trabalho, nem da seca. Medo de não conseguir. Medo de decepcionar a memória do avô. Medo de perder tudo aquilo pelo qual vinha lutando. Foi então que ouviu passos se aproximando. Era Fabiano. Ele havia passado pela estrada e visto a luz acesa tão tarde. Ao perceber o semblante abatido de Matilda, sentou-se no degrau da varanda sem fazer perguntas imediatas. Ficaram alguns minutos em silêncio, daqueles que não exigem explicação. Depois, ela contou sobre a dívida, sobre suas preocupações e até coisas que não pretendia dizer para ninguém. Fabiano ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele apenas perguntou: "Você sabe qual é a diferença entre você e a maioria das pessoas daqui?" Matilda franziu a testa. "Qual?" Ele respondeu: "Quando aparece um problema, todo mundo fala do tamanho dele. Você fala de como resolver." Ela ficou quieta. Talvez porque aquelas palavras tivessem chegado exatamente onde precisavam chegar. Antes de ir embora, Fabiano deixou uma pequena caixa sobre a mesa da varanda. Dentro havia sementes de uma variedade resistente ao clima da região. "Meu pai costumava plantar essas quando os tempos ficavam difíceis", explicou. Matilda segurou a caixa como se fosse algo precioso. E naquele instante percebeu que não era apenas pelas sementes. Era porque alguém finalmente acreditava nela sem pedir nada em troca. Enquanto Fabiano se afastava pela estrada escura, ela ficou observando até ele desaparecer na distância. Sem perceber, um sentimento novo começava a ocupar um espaço no seu coração. Um sentimento tranquilo, sem pressa, mas impossível de ignorar. Nas semanas seguintes, Matilda decidiu que não iria perder tempo lamentando a dívida. Se havia um problema, ela encontraria uma solução. Com as sementes que Fabiano lhe deu, começou a preparar uma área próxima ao antigo riacho. O trabalho era pesado. Muitas vezes, ela passava o dia inteiro sob o sol forte, voltando para casa apenas quando a claridade já começava a desaparecer atrás das serras. Algumas mulheres da região, que antes apenas observavam de longe, começaram a admirar sua coragem. Dona Zefinha, uma viúva conhecida por fazer os melhores bolos da feira, passou a visitá-la de vez em quando. Levava um café fresco, uma conversa boa e conselhos que só os mais velhos sabem dar. Aos poucos, Matilda percebeu que não estava tão sozinha quanto imaginava. Enquanto isso, as plantações começavam a responder aos cuidados dela. Pequenos sinais de vida surgiam onde antes havia apenas preocupação. Não era uma transformação milagrosa, mas era suficiente para renovar sua esperança. Certa tarde, Fabiano apareceu no sítio das Boladas, trazendo algumas ferramentas que já não usava mais. Matilda agradeceu, mas avisou que pretendia pagar por tudo. Ele deu uma risada.
Você tem dificuldade de aceitar ajuda, não tem? Ela respondeu que tinha aprendido cedo que ninguém devia nada a ninguém. Fabiano ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer: às vezes não é dívida, às vezes é só carinho. Por algum motivo, aquela frase fez Matilda desviar o olhar. Para mudar de assunto, ela perguntou se ele queria experimentar um doce que havia acabado de fazer. Fabiano aceitou. O problema foi que o doce ainda estava quente demais. Assim que colocou um pedaço na boca, queimou a língua e fez uma careta tão engraçada que Matilda começou a rir. Riu de verdade, sem preocupação, sem medo, sem pensar nos problemas. Fabiano acabou rindo também. E naquele fim de tarde simples, sentado na varanda do sítio, ele percebeu que gostava cada vez mais de vê-la feliz. Só que nem tudo estava caminhando em paz. Arnaldo continuava observando cada passo de Matilda. Quando soube que algumas pessoas da região estavam começando a apoiá-la, ficou ainda mais incomodado. Então resolveu agir. Aproveitando sua influência, espalhou comentários dizendo que Matilda estava acumulando dívidas e que logo perderia o sítio. A fofoca correu rápido. Em poucos dias, muita gente já repetia a história como se fosse verdade. Matilda ficou sabendo através de Dona Zefinha. Por alguns instantes, sentiu a raiva subir, mas em vez de sair discutindo com todo mundo, tomou outra decisão. No sábado seguinte, montou sua banca na feira como sempre fazia. Levou seus doces, seus produtos e principalmente sua dignidade. Trabalhou o dia inteiro de cabeça erguida. Quem esperava vê-la abatida, encontrou uma mulher sorrindo para os clientes e fazendo planos para o futuro. Aquela atitude chamou a atenção de muita gente, inclusive de Fabiano, que observava tudo à distância com admiração. Na volta para casa, os dois acabaram seguindo pela mesma estrada de terra. Conversaram durante boa parte do caminho. O céu estava pintado por tons alaranjados e o vento trazia o som distante de um sanfoneiro ensaiando para uma festa que aconteceria na região na semana seguinte. Foi então que Fabiano perguntou qual era o maior sonho dela. Matilda demorou alguns segundos para responder. Depois, olhou para as terras ao redor e disse: quero que as pessoas olhem para o sítio das boladas e vejam que ninguém deve desistir só porque os outros não acreditam. Fabiano sorriu. E, naquele momento, teve certeza de uma coisa. Matilda estava transformando muito mais do que uma propriedade. Estava transformando a vida de todos que cruzavam seu caminho, inclusive a dele. A semana passou depressa e logo chegou o dia da festa da padroeira, uma das comemorações mais esperadas da região. Era o tipo de evento que reunia famílias inteiras. As mulheres preparavam comidas típicas, os homens organizavam barracas e a praça ganhava bandeirinhas coloridas que balançavam ao vento. Mesmo enfrentando dificuldades, Matilda resolveu participar. Dona Zefinha praticamente a obrigou. Disse que ninguém aguentava viver só de trabalho e preocupação. Depois de muita insistência, Matilda concordou. Na noite da festa, apareceu usando um vestido simples azul claro que guardava havia anos. Não era uma roupa cara, mas realçava sua beleza de um jeito discreto. Quando chegou à praça, várias pessoas demoraram alguns segundos para reconhecê-la. Acostumados a vê-la sempre trabalhando no sítio, muitos nunca tinham reparado o quanto ela era bonita. Entre essas pessoas estava Fabiano. Assim que a viu, ficou parado por um instante. Matilda percebeu o olhar dele e sentiu as bochechas esquentarem. Para sua sorte, a iluminação da praça não permitia que ninguém notasse. A noite seguiu leve. Havia música, risadas e crianças correndo de um lado para outro. Durante algum tempo, Matilda conseguiu esquecer os problemas. Ela conversou com vizinhos, encontrou conhecidos e até participou de uma brincadeira organizada pelos moradores. Em determinado momento, a sanfona começou a tocar um forró mais lento.
Alguns casais foram para a pista improvisada. Matilda observava tudo de longe quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Era Fabiano. Com um sorriso tranquilo, ele estendeu a mão e perguntou se ela aceitaria dançar. Por um segundo, Matilda pensou em recusar, não porque não quisesse, mas porque fazia muito tempo que não se permitia viver algo assim. No entanto, acabou aceitando. Os dois seguiram para o salão montado ao ar livre. Enquanto dançavam, a conversa surgiu naturalmente. Falaram sobre a infância, sonhos e até sobre os erros que cada um já havia cometido na vida. Nenhum dos dois percebeu o tempo passar. O que parecia uma única música acabou se transformando em várias. Pela primeira vez desde que chegou ao sertão, Matilda sentiu algo que quase havia esquecido. A sensação de estar simplesmente feliz. Mas a tranquilidade da noite não durou até o fim. Arnaldo também estava na festa. Ao ver a proximidade entre os dois, seu orgulho ficou ferido. Ele se aproximou de um grupo de homens e fez questão de falar alto o suficiente para que Matilda escutasse. Comentou que certas pessoas estavam sonhando alto demais para quem mal conseguia manter as próprias contas em dia. A praça ficou em silêncio por alguns instantes. Todos entenderam a indireta. Matilda sentiu o golpe. Não porque acreditasse nas palavras dele, mas porque estava cansada de ser julgada. Antes que ela respondesse qualquer coisa, Fabiano deu um passo à frente. Com calma, sem elevar a voz, disse apenas que havia muita diferença entre quem constrói algo com trabalho e quem passa a vida tentando derrubar os outros. O silêncio ficou ainda maior. Arnaldo não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora irritado. Aquela atitude fez muita gente enxergar a situação de outra forma. Pela primeira vez, vários moradores começaram a perceber quem realmente estava agindo com dignidade naquela história. Mais tarde, quando a festa já estava terminando, Fabiano acompanhou Matilda até a entrada do sítio das Boladas. Nenhum dos dois parecia ter pressa de se despedir. A conversa continuava fácil, agradável, como se fossem amigos de longa data. Antes de ir embora, Fabiano olhou para ela e disse que tinha orgulho da forma como ela enfrentava as dificuldades. Matilda ficou sem resposta por alguns segundos. Não era comum ouvir alguém dizer algo tão sincero. Quando finalmente conseguiu falar, agradeceu. E naquela noite, deitada em seu quarto simples, ouvindo o som distante da música que ainda ecoava da vila, ela percebeu que seu coração já não acelerava apenas por causa dos problemas do sítio. Havia outro motivo começando a ocupar seus pensamentos. E esse motivo tinha nome, sorriso tranquilo e olhos que pareciam enxergar nela algo que ninguém mais havia enxergado antes. Depois da festa da padroeira, algo mudou entre Matilda e Fabiano. Não era uma mudança que pudesse ser explicada facilmente. Eles continuavam conversando como antes, mas agora existia uma proximidade diferente. Um carinho que crescia devagar, sem promessas apressadas e sem declarações exageradas. Era o tipo de sentimento que se construía nos pequenos gestos. Fabiano aparecia de vez em quando para saber como estavam as plantações. Matilda, por sua vez, sempre separava um café fresco quando percebia o cavalo dele se aproximando pela estrada. Enquanto isso, o sítio das Boladas começava a dar sinais cada vez mais claros de recuperação. As sementes plantadas meses antes estavam se desenvolvendo melhor do que muitos imaginavam. A pequena horta produzia bem. Os doces continuavam vendendo na feira e algumas famílias da região passaram a comprar diretamente dela. Pela primeira vez, as contas começaram a ficar menos assustadoras. Mas quando tudo parecia caminhar para dias melhores, uma nova dificuldade surgiu. Uma praga atingiu parte das plantações da região. Muitos produtores perderam boa parte do que haviam cultivado. O medo voltou a circular pelo sertão. Quando Matilda percebeu os primeiros sinais em suas lavouras, sentiu o coração apertar. Ela sabia o quanto havia lutado para chegar até ali.
Passou dias inteiros tentando encontrar uma solução. Conversou com agricultores mais experientes, buscou orientação e trabalhou sem descanso para evitar prejuízos maiores. Em uma dessas tardes cansativas, acabou se emocionando pela primeira vez desde que herdou o sítio. Não foi diante dos outros. Foi sozinha, sentada perto da cerca dos fundos, observando o horizonte. Ela não chorava apenas pela plantação. Chorava pelo peso de tantas responsabilidades, pelo medo constante de falhar, pelo cansaço que carregava em silêncio. Foi nesse momento que Fabiano chegou. Ele não perguntou por que ela estava chorando, apenas sentou ao seu lado. Depois de alguns minutos, entregou um lenço e ficou olhando para a paisagem. Aquela atitude simples fez Matilda sorrir, mesmo com os olhos marejados. "Você sempre aparece quando as coisas ficam difíceis", comentou ela. Fabiano respondeu: "Talvez porque você sempre aparece quando as dificuldades tentam te vencer." Aquela frase ficou guardada no coração dela. Nos dias seguintes, os dois trabalharam juntos para salvar a plantação. Com esforço e muita dedicação, conseguiram controlar o problema antes que ele causasse estragos maiores. Quando perceberam que boa parte da lavoura estava preservada, Matilda sentiu uma felicidade que não cabia dentro dela. Naquela noite, resolveu preparar um jantar simples para agradecer. Nada sofisticado, apenas comida boa, conversa agradável e a sensação de dever cumprido. Sentados na varanda do sítio das Boladas, os dois passaram horas conversando. A lua iluminava parte do terreiro e o sertão parecia mais tranquilo do que de costume. Em determinado momento, Fabiano contou que já havia pensado em se casar anos antes, mas a relação não deu certo, porque a moça que ele amava queria deixar o interior e viver na capital. Matilda ouviu tudo em silêncio. Depois confessou que também já tinha se decepcionado. Disse que passou muito tempo acreditando que precisava enfrentar tudo sozinha para não depender de ninguém. Fabiano olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Ser forte não significa carregar o mundo inteiro sem ajuda. Matilda não respondeu, apenas sorriu. E naquele instante percebeu que talvez estivesse aprendendo algo importante. Enquanto isso, Arnaldo observava o crescimento do sítio com cada vez mais irritação. Seus planos não estavam funcionando. A mulher que deveria ter desistido continuava prosperando. E o pior de tudo, estava conquistando o respeito da região. Então ele decidiu preparar algo mais sério. Algo que poderia colocar em risco não apenas o futuro do sítio das Boladas, mas também a felicidade que começava a nascer entre Matilda e Fabiano. Sem imaginar a tempestade que se aproximava, Matilda foi dormir naquela noite com o coração mais leve do que havia estado em muitos meses. E antes de fechar os olhos, percebeu que já não conseguia imaginar seus dias sem a presença de Fabiano. Os meses seguintes trouxeram uma mudança que muita gente já não acreditava ser possível. O sítio das Boladas estava voltando a viver. As plantações cresceram. Os animais estavam bem cuidados e a pequena propriedade começava a dar lucro. Quem antes passava pela estrada apenas para observar o fracasso anunciado, agora diminuía o passo para admirar o trabalho que havia sido feito. Matilda não se deixou levar pelos elogios. Sabia que ainda existiam desafios pela frente, mas sentia orgulho ao olhar tudo o que havia conquistado. Não apenas por ela, mas também pela memória do avô, que sempre acreditou naquela terra. A aproximação com Fabiano também seguia seu próprio ritmo. Não havia pressa. Os dois continuavam se encontrando com frequência, compartilhando alegrias, preocupações e pequenas vitórias do dia a dia. O sentimento entre eles crescia de forma tão natural que parecia ter surgido junto com as primeiras plantas que voltaram a florescer no sítio. Mas Arnaldo não havia desistido.
Cansado de ver seus planos fracassarem, ele resolveu usar algo que considerava mais perigoso do que qualquer dívida ou dificuldade financeira: a mentira. Aproveitando sua influência na região, começou a espalhar um boato de que Fabiano estaria interessado nas terras de Matilda e que toda a ajuda oferecida até aquele momento fazia parte de um plano para se aproximar dela. A história não fazia sentido, mas no interior, uma conversa maldosa muitas vezes corre mais rápido do que a verdade. Matilda ouviu os comentários durante uma manhã na feira. Na hora, fingiu não se importar. Mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. Ela conhecia Fabiano. Sabia do caráter dele. Ainda assim, a dúvida entrou sem ser convidada. Quando alguém passa muito tempo enfrentando problemas, às vezes começa a desconfiar até das coisas boas que acontecem. Durante alguns dias, Matilda ficou mais distante. Fabiano percebeu. As conversas ficaram mais curtas. Os encontros menos frequentes. O sorriso dela já não aparecia com a mesma facilidade. Sem entender o motivo, ele respeitou o espaço dela, embora aquilo o entristecesse. Até que, numa tarde, Dona Zefinha resolveu interferir. Depois de ouvir parte dos comentários da vila, procurou Matilda e foi direta como sempre. Disse que pessoas invejosas adoravam destruir aquilo que não conseguiam construir. Disse também que confiança era algo precioso demais para ser entregue aos fofoqueiros. A conversa fez Matilda refletir. Naquela noite, sentada sozinha na varanda, ela lembrou de tudo o que Fabiano havia feito desde o primeiro dia. Lembrou das sementes, das palavras de incentivo e das vezes em que ele apareceu sem esperar nada em troca. Quanto mais pensava, mais percebia que estava sendo injusta. No dia seguinte, tomou uma decisão. Montou em seu cavalo logo cedo e seguiu até a fazenda de Fabiano. Quando chegou, encontrou-o trabalhando perto de um curral. Ele se surpreendeu ao vê-la ali. Matilda respirou fundo e contou tudo o que havia ouvido. Fabiano escutou em silêncio. Depois, balançou a cabeça e soltou uma risada desacreditada. Não porque achasse engraçado, mas porque finalmente entendeu o motivo do afastamento. Então olhou diretamente para ela e disse: se eu quisesse suas terras, teria tentado comprá-las quando todo mundo dizia que você ia desistir. Eu fiquei porque admiro você. É só isso. Matilda sentiu o coração acelerar. A sinceridade dele era impossível de ignorar. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se olhando, sem discursos, sem promessas, sem precisar explicar o que já estava evidente. Foi nesse momento que Fabiano segurou delicadamente a mão dela. Um gesto simples, mas que dizia muito mais do que qualquer declaração. Matilda não afastou a mão. Pelo contrário, sorriu daquele jeito que fazia os olhos brilharem, e naquele instante os dois entenderam que já não estavam construindo apenas uma amizade. Estavam construindo algo muito mais importante, algo que nem a seca, nem as fofocas e nem a inveja dos outros pareciam capazes de destruir. O que eles ainda não sabiam era que Arnaldo, ao perceber que seus boatos haviam falhado, estava prestes a cometer o maior erro de toda a sua vida. Arnaldo estava cada vez mais irritado. Tudo o que havia planejado contra Matilda tinha dado errado. O sítio das Boladas prosperava. Os moradores da região passaram a respeitá-la. E para piorar sua frustração, Fabiano continuava ao lado dela. O orgulho ferido começou a falar mais alto que a razão. Convencido de que precisava acabar de vez com aquela história, ele resolveu agir sem pensar nas consequências. Aproveitando uma viagem de Matilda à cidade vizinha para comprar ferramentas e alguns mantimentos, Arnaldo mandou 2 funcionários retirarem parte da cerca que dividia uma área do sítio das Boladas. A intenção era simples: fazer parecer que os limites das propriedades estavam errados e iniciar uma disputa de terras. Quando Matilda voltou e encontrou a situação, ficou indignada.
Ela conhecia cada pedaço daquela propriedade e sabia que algo estava errado. Muitos moradores aconselharam que ela deixasse aquilo para lá. Afinal, Arnaldo era influente e costumava conseguir o que queria. Mas Matilda não havia enfrentado tantas dificuldades para recuar justamente agora. Em vez de discutir ou criar confusão, começou a procurar documentos antigos deixados pelo avô. Passou dias inteiros revirando gavetas, caixas e armários esquecidos. Foi então que encontrou um conjunto de registros antigos, mapas e escrituras que comprovavam exatamente os limites das terras. Entre os papéis, também havia cartas escritas por seu avô muitos anos antes. Em uma delas, ele dizia que o sítio das Boladas talvez nunca fosse a maior propriedade da região, mas poderia ser a mais honrada. Ao ler aquelas palavras, Matilda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era como se ele ainda estivesse ali, incentivando-a a seguir em frente. Com os documentos em mãos, ela levou tudo às autoridades locais. A verdade apareceu rapidamente. Ficou comprovado que Arnaldo havia tentado alterar os limites da propriedade de forma ilegal. A notícia se espalhou pelo sertão mais rápido do que qualquer fofoca. Pela primeira vez, foi ele quem precisou enfrentar o julgamento das pessoas. Muitos moradores ficaram decepcionados. Outros perderam completamente o respeito que tinham por ele. Arnaldo tentou se justificar, mas ninguém acreditou. Sua reputação nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, a vida de Matilda seguia melhorando. A colheita daquele ano foi a melhor desde que ela assumiu o sítio. Não era uma fortuna, mas representava algo muito maior. A prova de que seu esforço tinha valido a pena. Na feira, os produtos do sítio das Boladas passaram a ser procurados por gente de outras localidades. O nome da propriedade começou a ser associado a trabalho, honestidade e qualidade. Certa tarde, depois de mais um dia de serviço, Matilda e Fabiano caminharam até uma pequena elevação de onde era possível enxergar boa parte das terras. O sol começava a se despedir atrás das serras, espalhando tons dourados pela paisagem. Durante alguns minutos ficaram apenas observando o cenário. Então, Fabiano quebrou o silêncio. Disse que admirava muitas coisas nela, mas principalmente sua coragem. Comentou que a maioria das pessoas teria desistido logo nos primeiros obstáculos. Matilda sorriu e respondeu que também não teria conseguido sem algumas pessoas ao seu lado. Fabiano entendeu o que ela queria dizer. Então, pela primeira vez, criou coragem para falar aquilo que guardava havia meses. Disse que, entre todas as conquistas que ela havia alcançado, a mais importante para ele tinha sido entrar em sua vida. Matilda sentiu o coração disparar. Não houve discursos longos nem palavras elaboradas, apenas sinceridade. E às vezes, isso vale mais do que qualquer declaração. Quando Fabiano segurou sua mão, ela não teve dúvidas. O sentimento que havia nascido devagar, entre conversas, risadas e dias difíceis, agora era impossível de esconder. E naquele fim de tarde, sob o céu do sertão baiano, os dois finalmente se permitiram viver o amor que já fazia parte da história deles havia muito tempo. O que nenhum dos dois imaginava era que a felicidade ainda guardava uma última surpresa antes do grande final. Os meses passaram, trazendo dias que Matilda sonhou viver desde que chegou ao sítio das Boladas. A propriedade estava produzindo bem. As dívidas tinham sido quitadas e o respeito que conquistou não veio por sorte, mas por cada madrugada de trabalho, por cada dificuldade enfrentada e por cada vez que se recusou a desistir. Aquela mulher que muitos julgavam incapaz agora era admirada por toda a região. As pessoas já não falavam dela com desconfiança, falavam com orgulho. Muitas moças do sertão passaram a vê-la como exemplo de coragem, enquanto os mais velhos reconheciam que ela havia honrado a memória do avô de uma forma que poucos conseguiriam. Fabiano acompanhou toda essa transformação de perto.
Ele viu os dias difíceis, as lágrimas escondidas, as preocupações silenciosas e também as vitórias que chegaram pouco a pouco. O sentimento entre os dois ficou ainda mais forte. Não era um amor baseado em promessas bonitas. Era construído na confiança, no respeito e na admiração que um tinha pelo outro. Certo domingo, a comunidade organizou uma grande celebração pela excelente colheita daquele ano. Havia música, comida, risadas e um clima de alegria que parecia contagiar todo o povoado. Em determinado momento, foi então que Fabiano respirou fundo e tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira que ele mesmo havia mandado fazer com um artesão da região. Matilda ficou surpresa. As mãos chegaram a tremer. Com todos observando, Fabiano disse que a admirava desde o primeiro dia em que a viu brigando sozinha com aquela velha porteira. Disse que se apaixonou por sua força, mas também pelo seu coração generoso, pela sua honestidade e pela forma como nunca deixou que as dificuldades mudassem quem ela era. Depois, completou que queria passar o resto da vida ao lado dela, dividindo alegrias, desafios e sonhos. Os olhos de Matilda se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas daquela felicidade que parece não caber dentro do peito. Sem conseguir esconder o sorriso, ela aceitou. A praça inteira explodiu em aplausos. Dona Zefinha chorava mais do que os noivos. Até alguns homens que antes haviam debochado de Matilda baixaram a cabeça, reconhecendo o quanto estavam errados. Alguns meses depois, aconteceu o casamento. Foi lindo, romântico, como os dois desejavam. A cerimônia aconteceu sob a sombra das árvores do próprio sítio das Boladas, cercada por amigos, vizinhos e familiares. Não havia luxo, havia amor, e para eles aquilo era mais do que suficiente. Com o passar dos anos, o sítio continuou prosperando. Tornou-se uma referência na região, não pelo tamanho das terras, mas pela história construída ali. Uma história de coragem, trabalho, amor e perseverança. E sempre que alguém perguntava como conseguiu transformar um lugar que todos consideravam perdido, Matilda respondia com um sorriso: "Eu apenas me recusei a desistir." E assim, naquele pedaço especial do sertão baiano, ela encontrou muito mais do que uma herança. Encontrou seu propósito, sua felicidade e o amor de sua vida. E você, se estivesse no lugar de Matilda, teria coragem de enfrentar uma região inteira para defender seus sonhos? Já aconteceu algo parecido com você, onde todos duvidaram da sua capacidade? Conta aqui nos comentários, eu leio e respondo todos. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até mais, meus amores!
Antes de iniciar esse romance, já vou logo avisando, você vai se emocionar. E mais uma coisinha. Gostaria de pedir seu apoio, se inscrevendo, deixando comentário e até mesmo compartilhando. Isso nos ajuda muito a trazer mais vídeos aqui para o canal. Agora bora, o Amor e Mistério está no ar. Em 1984, numa cidade pequena do interior paulista, Rita aprendeu cedo que nem todos os sonhos eram escolhidos por quem os vivia. Aos 19 anos, era conhecida pelo jeito doce, pelas mãos habilidosas na cozinha e pela mania de sorrir mesmo nos dias difíceis. Sua mãe costumava dizer que ela tinha o dom de deixar qualquer lugar mais leve, mas a mãe havia partido cedo demais, e desde então a casa ficou sob as regras do pai. Seu Antônio era um homem duro, daqueles que mediam tudo em sacas de milho, contas pagas e pratos servidos à mesa. Com 7 filhas para criar, repetia sempre a mesma frase: moça precisa de marido e de um teto. O resto a vida ensina. Rita nunca discutia. Não porque concordasse, mas porque havia aprendido que certas decisões já chegavam prontas. Numa tarde de agosto, o pai anunciou que ela se casaria dentro de 2 semanas. O noivo se chamava Fernando, dono de uma grande fazenda a algumas horas dali. Viúvo, sem filhos, respeitado na região e quase 10 anos mais velho. Rita sentiu um aperto no peito. Não conhecia aquele homem, nunca tinha visto seu rosto. Ainda assim, baixou os olhos e ouviu tudo em silêncio. Naquela noite, enquanto as irmãs comentavam o assunto baixinho, ela permaneceu sentada perto do fogão, mexendo uma panela de doce de leite. Talvez porque cozinhar fosse o único lugar onde conseguia colocar os pensamentos em ordem. Quando o doce ficou pronto, distribuiu pequenas porções para as irmãs. Até as mais agitadas ficaram quietas por alguns minutos. Uma delas sorriu e disse: se esse Fernando provar sua comida, não vai mais querer que você vá embora. Rita riu sem acreditar. Naquele momento, ela não imaginava que aquela brincadeira inocente chegaria tão perto da verdade. 2 semanas depois, com uma mala simples e o coração cheio de perguntas, ela subiu na caminhonete que a levaria para a fazenda Santa Clara. O que Rita não sabia era que, naquela mesma manhã, Fernando também observava a estrada pela janela, perguntando a si mesmo por que havia aceitado aquele casamento que nunca desejou. A viagem até a fazenda Santa Clara pareceu mais longa do que realmente era. Rita observava a paisagem pela janela da caminhonete enquanto apertava as mãos sobre a pequena mala que levava no colo. Quando os portões finalmente surgiram, ela ficou surpresa. Não era apenas uma fazenda, parecia uma pequena vila. Havia casas de funcionários, um grande celeiro, jardins bem cuidados e uma mansão antiga de 2 andares que dominava a paisagem. Assim que desceu do veículo, sentiu dezenas de olhos curiosos sobre ela. Rita abaixou a cabeça, tímida como sempre. Uma senhora elegante surgiu na varanda. Era Dona Alzira, mãe de Fernando. O sorriso que ofereceu foi educado, mas distante. Então você é Rita. A jovem confirmou com um aceno. Dona Alzira a observou por alguns segundos antes de responder: espero que encontre seu lugar aqui. Não era exatamente uma recepção calorosa, mas Rita agradeceu da mesma forma. Pouco depois, Fernando apareceu. Alto, sério e com o rosto marcado por uma expressão que parecia cansada demais para alguém de apenas 29 anos. Os dois se encararam por alguns instantes. Rita ficou nervosa. Fernando apenas fez um cumprimento discreto com a cabeça. A viagem foi tranquila? Perguntou. Ela respondeu que sim. E foi só. Nenhum dos dois parecia saber o que dizer. O casamento aconteceu naquela mesma tarde, numa cerimônia simples realizada na capela da propriedade. Sem festa, sem música e sem promessas apaixonadas. Apenas 2 pessoas cumprindo um acordo que a vida havia colocado diante delas. Naquela noite, durante o jantar, Rita percebeu que o silêncio dominava aquela casa.
Fernando mal falava. Dona Alzira fazia perguntas curtas. Os empregados pareciam acostumados àquela rotina. Em determinado momento, a cozinheira da fazenda avisou que estava passando mal e precisou ir embora mais cedo. A mesa ficou agitada por alguns minutos. Sem pensar muito, Rita se levantou. "Posso ajudar?" perguntou baixinho. Alguns olharam surpresos. Dona Alzira pareceu hesitar, mas acabou concordando. Rita entrou na cozinha e encontrou ingredientes simples. Nada sofisticado. Mesmo assim, começou a trabalhar. Preparou uma carne ensopada bem temperada, arroz soltinho, legumes refogados e um doce simples de banana para a sobremesa. Não demorou para que o aroma se espalhasse pela casa. Quando a refeição foi servida, o silêncio continuou. Mas agora era diferente. Dona Alzira experimentou a primeira garfada e ergueu discretamente as sobrancelhas. Fernando provou a carne e parou por alguns segundos antes de continuar comendo. Ninguém fez elogios, ninguém comentou nada, mas os pratos voltaram vazios para a cozinha. Rita recolhia a mesa quando ouviu 2 empregados cochichando perto da porta. Nunca vi o patrão repetir comida. Ela fingiu que não escutou. Mais tarde, enquanto todos se recolhiam para os quartos, Fernando permaneceu sozinho na sala. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que estava pensando no jantar. Não apenas na comida, mas na jovem tímida que havia chegado naquela manhã e que, sem fazer barulho, parecia ter levado um pouco de vida para dentro daquela casa silenciosa. O que ele ainda não sabia era que aquela seria apenas a primeira de muitas mudanças que Rita traria para a Fazenda Santa Clara. Os primeiros dias de Rita na Fazenda Santa Clara foram mais difíceis do que ela imaginava. Não porque alguém a tratasse mal na frente de Fernando, mas porque ela sentia que ainda era uma visitante dentro da própria casa. Caminhava devagar pelos corredores, procurava não atrapalhar os empregados e sempre perguntava antes de mexer em qualquer coisa. Dona Alzira observava tudo em silêncio. Já Fernando saía cedo para cuidar dos negócios da fazenda e muitas vezes voltava apenas no fim da tarde. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar a despensa, Rita ouviu sem querer uma conversa entre Dona Alzira e uma vizinha que havia ido visitá-la. Fernando precisava seguir em frente. A fazenda precisa de um herdeiro. Não podemos deixar tudo isso sem continuidade. Rita abaixou os olhos e continuou arrumando as prateleiras. Pela primeira vez, entendeu por que aquele casamento havia acontecido. Não era amor, nem sequer esperança. Era responsabilidade. Naquela noite, enquanto servia café após o jantar, percebeu Fernando olhando distraidamente para uma fotografia antiga sobre a estante. Nela havia uma mulher sorridente de cabelos claros. Rita não precisou perguntar quem era. Helena, a esposa que ele perdera anos antes. Fernando percebeu seu olhar e apenas comentou: "Ela gostava dessa época do ano." Rita respondeu com delicadeza: "Ela parece ter sido uma pessoa muito especial." Fernando permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas concordou com a cabeça. Foi uma conversa curta, mas pela primeira vez, ele havia mencionado Helena para alguém sem encerrar o assunto imediatamente. Enquanto isso, havia outra pessoa observando Rita com atenção. Seu nome era Cláudia. Ela trabalhava na fazenda há muitos anos e sempre acreditou que um dia conquistaria Fernando. Nunca houve namoro, nem promessa alguma, mas ela alimentava essa esperança sozinha. A chegada de Rita destruiu esse sonho. Embora escondesse bem seus sentimentos na frente dos outros, a inveja começava a crescer. Alguns dias depois, Dona Alzira decidiu organizar um almoço para familiares que moravam na região. Seria a primeira vez que Rita conheceria parte da família de Fernando. Desde cedo ela ajudou na cozinha. Preparou assados, tortas, bolos e uma sobremesa de creme com frutas que aprendeu com a própria mãe. Quando os convidados chegaram, o clima foi estranho.
Muitos olhavam para Rita com curiosidade. Alguns até cochichavam. Afinal, todos sabiam que aquele casamento havia sido arranjado. Durante a refeição, porém, algo inesperado aconteceu. Um dos tios de Fernando provou a sobremesa e perguntou quem havia preparado aquilo. Antes que Rita respondesse, outra pessoa elogiou o assado. Depois, alguém comentou sobre a torta. Em poucos minutos, a mesa inteira falava da comida. Rita ficou vermelha de vergonha. Fernando observava a cena sem dizer nada, mas pela primeira vez desde o casamento, um leve sorriso apareceu no canto de sua boca. Pequeno, quase imperceptível. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora, Rita recolhia algumas louças na cozinha quando ouviu passos atrás dela. Era Fernando. Todos gostaram muito do almoço. Ela sorriu timidamente. Fico feliz. Fernando pareceu procurar as palavras certas. Obrigado. Apenas isso, um simples obrigado. Mas para um homem que quase nunca demonstrava sentimentos, aquelas palavras tinham um peso enorme. Rita não percebeu, mas naquele momento algo começava a mudar. Não era paixão, nem romance. Era apenas a primeira rachadura no muro que Fernando havia construído ao redor do próprio coração desde a morte de Helena. As semanas começaram a passar e a presença de Rita foi deixando marcas silenciosas pela fazenda Santa Clara. Não eram mudanças grandes, eram detalhes. Uma toalha bordada sobre uma mesa esquecida, flores em jarros antigos, biscoitos frescos esperando os trabalhadores que voltavam do campo. Pequenas coisas que ninguém havia pedido, mas que acabavam tornando os dias mais agradáveis. Fernando notava tudo, embora fingisse não notar nada. Certa tarde, uma forte chuva atingiu a região. O céu escureceu antes do esperado e muitos funcionários precisaram correr para proteger parte da colheita. Fernando passou horas trabalhando sob a chuva junto com os homens da fazenda. Quando finalmente voltou para casa, estava exausto, com a roupa molhada e o semblante ainda mais fechado que o normal. Ao entrar, encontrou a sala vazia. Porém, sobre uma pequena mesa próxima à lareira, havia uma bandeja com café quente, pão caseiro recém-saído do forno e um bilhete simples. Achei que o senhor pudesse estar com fome. Rita. Fernando ficou parado, olhando para o pedaço de papel por alguns segundos. Ninguém fazia algo assim por ele havia muitos anos. Na cozinha, Rita terminava de guardar algumas louças quando ele apareceu na porta. Não precisava ter se incomodado. Ela sorriu. Não foi incômodo. Fernando assentiu e voltou para a sala. Foi uma conversa rápida, mas Rita percebeu que algo em sua expressão parecia menos pesado naquele dia. Enquanto isso, Cláudia observava tudo à distância. A cada dia que passava, mais pessoas na fazenda demonstravam carinho por Rita. Os empregados gostavam dela. Os trabalhadores elogiavam suas refeições. Até Dona Alzira parecia começar a baixar a guarda, embora jamais admitisse isso em voz alta. Incomodada, Cláudia decidiu provocar Rita. Numa manhã, enquanto as duas estavam sozinhas na cozinha, comentou em tom aparentemente inocente. É bom não criar expectativas com o patrão. Tem gente que passa anos esperando um olhar dele. Rita apenas continuou cortando legumes. Eu não espero nada. Cláudia sorriu de maneira debochada. Ainda bem, porque algumas pessoas nunca conseguem competir com certas lembranças. Rita entendeu o que ela queria dizer. Mesmo assim, não respondeu. Não gostava de conflitos e também não queria causar problemas dentro da casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, aconteceu algo inesperado. Um dos cavalos mais valiosos da fazenda escapou após se assustar com um barulho próximo ao estábulo. Os funcionários saíram correndo atrás do animal. Fernando também. A confusão tomou conta do lugar por quase 1 hora. Quando finalmente conseguiram encontrar o cavalo, perceberam que ele estava tranquilo perto de um pequeno pomar nos fundos da propriedade. E ao lado dele estava Rita. Ela conversava baixinho com o animal enquanto oferecia algumas maçãs colhidas do chão.
Fernando chegou sem entender. Como conseguiu fazer ele parar? Rita deu de ombros. Não sei, acho que ele só estava assustado. Alguns trabalhadores começaram a rir. Um deles comentou que até os bichos pareciam gostar dela. Pela primeira vez, Fernando riu junto. Foi apenas um instante, um sorriso breve. Mas Rita viu, e aquele sorriso transformou completamente o resto do seu dia. Naquela noite, enquanto observava a lua pela janela do quarto, Fernando percebeu algo que o deixou inquieto. Fazia muito tempo que ele não encontrava motivos para sorrir. E sem perceber, Rita começava a lhe devolver exatamente aquilo que ele acreditava ter perdido para sempre. O mês de setembro chegou trazendo dias mais movimentados na fazenda Santa Clara. A colheita ocupava boa parte do tempo de Fernando, e os trabalhadores passavam horas sob o sol. Rita começou a acordar mais cedo para preparar lanches que pudessem ser levados ao campo. Fazia bolos simples, pães recheados e garrafas de café que eram recebidas com entusiasmo pelos funcionários. Ela não fazia aquilo para agradar ninguém. Apenas achava que pessoas cansadas mereciam uma refeição caprichada. Aos poucos, os trabalhadores passaram a enxergá-la não como a nova esposa do patrão, mas como alguém que realmente se importava com eles. Dona Alzira percebia essa mudança. Embora ainda mantivesse certa distância, já não observava Rita, com o mesmo olhar desconfiado dos primeiros dias. Certa tarde, recebeu a visita de algumas amigas antigas. Durante o chá, uma delas comentou que a nova senhora da fazenda parecia muito querida pelos empregados. Dona Alzira permaneceu em silêncio por um instante antes de responder. Ela tem um bom coração. A frase foi simples, mas era o elogio mais sincero que havia feito desde a chegada de Rita. Enquanto isso, Fernando começava a enfrentar um problema inesperado. Um comprador importante da região decidiu cancelar um contrato que representava uma parte significativa dos lucros daquele ano. A notícia o deixou preocupado. Durante dias, ele passou a jantar em silêncio, mais calado do que o normal. Rita percebeu que algo estava errado, mas não quis fazer perguntas, não queria parecer invasiva. Numa dessas noites, preparou um doce de fubá que sua mãe costumava fazer quando alguém da família estava passando por dificuldades. Depois do jantar, deixou uma pequena porção sobre a mesa do escritório de Fernando. Sem bilhete, sem explicação, apenas o doce. Horas depois, quando finalmente encerrou o trabalho, Fernando encontrou o prato, provou uma colherada e ficou imóvel por alguns segundos. O sabor trouxe uma sensação estranha de conforto, como se alguém estivesse dizendo que as coisas ficariam bem, mesmo sem usar palavras. No dia seguinte, ao cruzar com Rita no corredor, ele comentou: "Aquele doce estava muito bom." Rita sorriu. "Minha mãe fazia quando alguém estava preocupado." Fernando a encarou por alguns instantes. Então, ela era uma mulher inteligente. Os dois acabaram rindo. Foi uma conversa pequena, mas muito mais natural do que qualquer outra que haviam tido até então. Só que nem todos estavam felizes com a aproximação entre eles. Cláudia observava cada gesto, cada conversa e cada sorriso que Fernando começava a demonstrar. A situação se tornou ainda pior quando ouviu alguns empregados comentando que a fazenda parecia mais alegre desde a chegada de Rita. Consumida pela inveja, ela decidiu que precisava fazer alguma coisa. Alguns dias depois, desapareceu um antigo colar que havia pertencido à falecida Helena. A joia era uma das poucas lembranças que Fernando guardava da esposa. A casa inteira entrou em alvoroço. E para o choque de Rita, Cláudia sugeriu discretamente que talvez alguém novo na fazenda pudesse ter mexido onde não devia. Pela primeira vez desde que chegou, Rita sentiu o peso de uma acusação injusta cair sobre seus ombros. E o pior de tudo era que ela não fazia ideia de como provar sua inocência. A acusação de Cláudia caiu como uma pedra dentro da mansão.
Rita ficou sem reação, não porque tivesse medo de ser descoberta, mas porque jamais imaginou que alguém pudesse suspeitar dela. Dona Alzira ficou visivelmente incomodada. Fernando, por sua vez, não disse nada naquele momento. Apenas pediu que todos mantivessem a calma e que continuassem procurando o colar. Rita passou o resto do dia ajudando nas buscas. Vasculhou armários, gavetas e até os cômodos onde raramente entrava. Apesar disso, sentiu um nó na garganta. Não pela joia desaparecida, mas pela sensação de não pertencer totalmente àquele lugar. Naquela noite, ela mal conseguiu jantar. Quando todos se recolheram, decidiu caminhar um pouco pelos jardins para organizar os pensamentos. Foi então que ouviu passos atrás dela. Era Fernando. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. "Você está bem?" perguntou ele. Rita demorou para responder. "Estou. Só fiquei triste com a situação." Fernando observou o céu escuro antes de falar novamente. "Eu não acredito que você tenha pegado aquele colar." Rita virou o rosto surpresa. Aquela foi a primeira vez que ele demonstrou confiança nela de forma tão direta. "Por que tem tanta certeza?" perguntou baixinho. Fernando soltou um leve suspiro. "Porque pessoas como você não precisam provar quem são. Basta observar como tratam os outros." Rita sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conseguiu sorrir. Aquelas palavras significavam mais do que ele imaginava. Na manhã seguinte, a verdade apareceu de uma forma completamente inesperada. Um dos funcionários encontrou o colar preso entre as almofadas de uma antiga poltrona da sala. Provavelmente havia caído ali dias antes. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. Alguns empregados trocaram olhares constrangidos. Cláudia ficou pálida ao perceber que sua tentativa de levantar suspeitas havia fracassado. Fernando não comentou nada na frente dos outros, mas passou o resto do dia observando certas atitudes da empregada com mais atenção. Dona Alzira também percebeu. E pela primeira vez, começou a desconfiar que a implicância de Cláudia com Rita não era simples coincidência. Alguns dias depois, a região inteira começou a se preparar para a tradicional festa da primavera da cidade. Era um evento aguardado todos os anos, com barracas, música, concurso de quitutes e apresentações locais. Os trabalhadores insistiram para que Rita participasse com algumas de suas receitas. Ela recusou várias vezes, envergonhada. Mas acabaram convencendo-a. Fernando ouviu a conversa durante o café da manhã. "Você deveria participar." Rita quase deixou a xícara cair. Não estava acostumada a receber incentivo dele. "Acha mesmo?" perguntou. "Acho. E pelo que ouvi dos funcionários, suas chances são boas." O comentário arrancou um sorriso dela e, sem perceber, um sorriso dele também. Nos dias seguintes, Rita se dedicou aos preparativos. A cozinha ficou tomada pelo aroma de bolos, biscoitos e doces. Até Dona Alzira acabou ajudando em alguns detalhes, embora fingisse que estava apenas supervisionando. Pela primeira vez, as duas passaram uma tarde inteira juntas, sem qualquer tensão. Entre receitas e lembranças antigas, começaram a se conhecer de verdade. E foi durante uma dessas conversas que Dona Alzira percebeu algo que nunca havia enxergado antes. Rita não era uma moça tentando ocupar o lugar de Helena. Era apenas uma jovem tentando encontrar o próprio lugar no mundo. Enquanto isso, Fernando observava tudo acontecer à distância. E pela primeira vez em muitos anos, a ideia de voltar para casa no fim do dia já não parecia apenas uma obrigação. Agora existia alguém esperando por ele. Mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir o quanto isso começava a importar. A festa da primavera movimentava a cidade inteira. Desde cedo, as ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, barracas de comidas e famílias que vinham das propriedades vizinhas para aproveitar o evento. Rita acordou nervosa.
Apesar dos incentivos que havia recebido, ainda não conseguia acreditar que suas receitas estariam participando de um concurso. Enquanto organizava os doces e bolos que levaria, Dona Alzira apareceu na cozinha. Observou tudo por alguns segundos e então entregou uma pequena toalha bordada. Sua mesa vai ficar mais bonita com isso. Rita ficou surpresa. O gesto era simples, mas significava muito. Obrigada. Dona Alzira apenas assentiu e saiu antes que a emoção aparecesse em seu rosto. Na cidade, a movimentação era grande. Fernando acompanhou a mãe e Rita, embora insistisse que estava ali apenas porque precisava resolver alguns assuntos. Ninguém acreditou muito nessa desculpa. Quando os quitutes de Rita foram colocados sobre a mesa, começaram a chamar atenção quase imediatamente. As pessoas paravam, experimentavam e voltavam para buscar mais. Alguns perguntavam quem havia preparado tudo aquilo. Outros pediam receitas. Rita respondia com sua habitual timidez, ficando cada vez mais vermelha a cada elogio recebido. Fernando observava a cena de longe. Havia algo bonito em vê-la tão feliz. Era um lado dela que ainda não conhecia. Durante anos, ele havia se acostumado com o silêncio e a tristeza dentro de casa. Agora percebia que a alegria de Rita parecia contagiar todos ao redor. No fim da tarde, os vencedores do concurso foram anunciados. Quando o nome de Rita foi chamado em primeiro lugar, ela demorou alguns segundos para acreditar. Os trabalhadores da fazenda que estavam presentes começaram a aplaudir. Dona Alzira sorriu discretamente, e Fernando, sem pensar muito, foi o primeiro a se aproximar para cumprimentá-la. Eu disse que você tinha chances. Rita segurava o pequeno troféu com as duas mãos. Ainda não acredito. Fernando respondeu com um sorriso que já começava a surgir com mais frequência. Então pode acreditar. Enquanto todos comemoravam, Cláudia observava de longe. Quanto mais Rita era admirada, mais sua frustração aumentava. Porém, naquele dia, algo inesperado aconteceu. Um grupo de moças da cidade começou a conversar com Fernando próximo à praça. Eram filhas de fazendeiros conhecidos e claramente tentavam chamar sua atenção. Rita viu a cena por acaso. Não sentiu raiva, nem ciúmes exatamente. Apenas uma sensação estranha que não soube explicar. Afinal, Fernando era um homem bonito, respeitado e ainda jovem. Seria natural que outras mulheres se interessassem por ele. Tentando ignorar o assunto, ela se afastou para ajudar numa barraca beneficente da igreja. Horas depois, quando a festa já estava terminando, uma chuva inesperada começou a cair. As pessoas correram procurando abrigo. No meio da confusão, Rita escorregou em uma parte molhada da calçada. Antes que caísse, sentiu uma mão firme segurando seu braço. Era Fernando. Devagar, o coração dela disparou mais pelo susto do que por qualquer outra coisa. Pelo menos foi isso que tentou convencer a si mesma. Os dois correram até uma cobertura próxima enquanto a chuva aumentava. Pela primeira vez ficaram sozinhos por alguns minutos, longe dos olhares da fazenda e das obrigações do casamento. O silêncio surgiu entre eles, mas não era desconfortável como antes. Fernando olhou para a chuva caindo e comentou: "Você parecia feliz hoje." Rita sorriu. "Eu estava." Ele demorou alguns segundos antes de responder. "Fico contente." Aquela frase simples aqueceu algo dentro dela, porque não parecia educação, parecia sinceridade. Quando voltaram para a fazenda naquela noite, nenhum dos dois percebeu que a distância que existia entre eles já não era a mesma dos primeiros dias. E embora ainda não soubessem, algo muito mais importante do que amizade começava a nascer silenciosamente entre os dois. Depois da festa da primavera, algo mudou entre Rita e Fernando, embora nenhum dos dois comentasse sobre isso. As conversas continuavam simples, mas já não pareciam obrigatórias. Aos poucos, pequenos momentos passaram a fazer parte da rotina deles. Fernando começou a aparecer com mais frequência durante o café da manhã.
Às vezes perguntava sobre alguma receita, outras vezes comentava algo sobre a fazenda. Eram assuntos comuns, mas para quem antes mal trocava palavras, aquilo significava muito. Rita também começou a se sentir mais à vontade na casa. Já conhecia os funcionários pelo nome, ajudava Dona Alzira em algumas tarefas e finalmente sentia que pertencia àquele lugar. Certo dia, enquanto organizava um armário antigo da biblioteca, encontrou várias caixas guardadas há anos. Entre elas havia álbuns de fotografias da família. Curiosa, começou a folhear algumas páginas. Viu imagens de Fernando ainda menino, correndo pelos campos, pescando com o pai e sorrindo de um jeito que ela jamais tinha visto pessoalmente. Tão distraída estava que nem percebeu a chegada dele. Achei que ninguém mexesse nessas caixas. Rita se assustou e quase derrubou o álbum. Fernando acabou rindo da situação. Desculpe, não queria assustar você. Ela mostrou uma das fotografias. Você sorria bastante. Fernando observou a imagem por alguns segundos. Naquela época, a vida era mais simples. Rita fechou o álbum devagar. Talvez ela ainda possa ser. Fernando não respondeu imediatamente, mas aquelas palavras ficaram em sua cabeça pelo resto do dia. Enquanto isso, Cláudia continuava alimentando sua irritação. Ela percebia que Fernando estava diferente. Não era uma mudança enorme, mas já não parecia o homem completamente fechado dos primeiros capítulos daquela história. E para ela, a culpa era toda de Rita. Determinada a causar problemas novamente, começou a espalhar comentários entre alguns funcionários, insinuando que Rita estava tentando conquistar a confiança de Dona Alzira apenas para garantir seu lugar na herança da família. A fofoca não durou muito. A maioria dos empregados já conhecia Rita bem o suficiente para não acreditar. Mesmo assim, os comentários acabaram chegando aos ouvidos de Dona Alzira. Em vez de ficar desconfiada, ela tomou uma atitude inesperada. Na frente de todos, durante o almoço dos funcionários, elogiou uma ideia que Rita havia dado para melhorar a organização da cozinha da fazenda. Foi um gesto simples, mas deixou claro de que lado ela estava. Cláudia percebeu o recado imediatamente. Alguns dias depois, uma notícia trouxe preocupação para a família. Dona Alzira passou mal durante a madrugada. Nada grave, mas o susto foi suficiente para que o médico recomendasse repouso por algumas semanas. Rita assumiu boa parte dos cuidados. Preparava refeições leves, ajudava com os remédios e fazia companhia durante as tardes. Aos poucos, as duas criaram uma proximidade que nenhuma delas esperava. Numa dessas conversas, Dona Alzira acabou revelando algo que nunca havia contado para Rita. Quando Fernando perdeu Helena, achei que nunca mais voltaria a ser feliz. Rita ouviu em silêncio. Ele deixou de viver, apenas existia, por isso insisti tanto nesse casamento. A jovem baixou os olhos. Achei que a senhora só queria um herdeiro para a fazenda. Dona Alzira sorriu de forma melancólica. Também queria, não vou mentir, mas acima de tudo, queria meu filho de volta. Rita ficou emocionada ao ouvir aquilo e pela primeira vez começou a compreender que por trás da postura rígida da sogra existia uma mãe que sofria ao ver o filho preso ao passado. Naquela mesma noite, Fernando voltou mais tarde de uma reunião. Ao entrar na sala, encontrou Rita adormecida numa poltrona enquanto aguardava notícias sobre Dona Alzira. Um livro descansava sobre seu colo. Uma mecha de cabelo havia caído sobre o rosto. Fernando se aproximou devagar e ficou observando por alguns instantes. Havia algo naquela cena que transmitia paz, algo que ele não sentia havia muito tempo. Com cuidado para não acordá-la, pegou uma manta e a colocou sobre seus ombros. Depois, permaneceu alguns segundos ali, olhando para ela em silêncio. E foi naquele momento que uma ideia começou a incomodá-lo. Talvez Rita já não fosse apenas sua esposa por obrigação,
Talvez estivesse se tornando alguém muito mais importante do que ele estava disposto a admitir. Os dias seguintes foram marcados por uma tranquilidade que há muito tempo não existia na fazenda Santa Clara. Dona Alzira se recuperava bem, e isso trouxe alívio para todos. Fernando também parecia mais leve. Ainda era um homem reservado, mas já não carregava aquela expressão constante de quem estava lutando sozinho contra o mundo. Rita percebia essas mudanças, embora nunca comentasse. Na verdade, ela estava ocupada demais tentando entender os próprios sentimentos. Quanto mais conhecia Fernando, mais difícil se tornava enxergar aquele casamento apenas como um acordo. Certa manhã, enquanto organizava a correspondência da fazenda, Fernando recebeu uma carta inesperada. Era de um antigo amigo que morava em outra cidade e que não via há anos. O homem planejava visitar a região e passar alguns dias na propriedade. Fernando pareceu feliz com a notícia, algo raro de se ver. Quando o visitante chegou na semana seguinte, trouxe consigo a esposa e 2 crianças pequenas. A casa ficou completamente diferente. Os corredores antes silenciosos agora estavam cheios de risadas, passos apressados e perguntas curiosas. Rita adorou a presença das crianças. Brincava com elas no jardim, contava histórias e preparava biscoitos que desapareciam em poucos minutos. Fernando observava tudo de longe, e foi durante uma dessas tardes que algo mexeu profundamente com ele. Enquanto brincavam perto de uma árvore antiga, uma das meninas correu até Rita e a abraçou sem motivo algum, apenas porque gostava dela. Rita a pegou no colo e começou a rir. A cena durou poucos segundos, mas Fernando não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Pela primeira vez, imaginou como seria ter uma família de verdade. Não apenas um herdeiro para satisfazer as expectativas da mãe ou preservar o nome da fazenda. Uma família, uma casa cheia de vida. E para sua surpresa, quando imaginou essa cena, foi o rosto de Rita que apareceu em seus pensamentos. Aquela descoberta o deixou inquieto. Durante anos ele havia evitado qualquer possibilidade de amar novamente. Agora, sem perceber, estava começando a desejar exatamente aquilo que jurava não querer. Enquanto isso, Cláudia cometia um erro que mudaria tudo. Convencida de que precisava afastar Rita de uma vez por todas, ela decidiu ser mais cruel. Numa tarde em que acreditava estar sozinha com Rita na cozinha, aproximou-se dela e falou em voz baixa: "Você pode até enganar os outros, mas nunca vai ocupar o lugar da Helena. O patrão amava a esposa de verdade. Você é apenas uma solução conveniente." Rita sentiu o coração apertar. Não porque acreditasse totalmente naquelas palavras, mas porque elas atingiam justamente os medos que guardava em silêncio. Ela abaixou os olhos e continuou o que estava fazendo. Não queria discutir. Não queria criar problemas. Só desejava que aquilo acabasse. O que Cláudia não sabia era que Fernando havia entrado na cozinha pelos fundos alguns segundos antes e ouvira cada palavra. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até Cláudia percebeu que algo estava errado. Quando se virou e viu Fernando parado atrás dela, seu rosto perdeu toda a cor. Pela primeira vez, desde que Rita chegara à fazenda, Fernando estava verdadeiramente furioso. Não era um homem de gritar, nunca foi. Mas seu olhar dizia tudo. "No meu escritório, agora." Cláudia tentou se explicar durante vários minutos. Disse que havia sido mal interpretada, que estava preocupada com a família, que apenas queria proteger a memória de Helena. Fernando ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, respondeu com uma calma que assustava ainda mais. "Você confundiu bondade com fraqueza e respeito com silêncio." Cláudia percebeu naquele instante que havia ultrapassado um limite do qual não poderia voltar. E pela primeira vez, Rita começava a descobrir que Fernando estava disposto a defendê-la muito mais do que ela imaginava. Na manhã seguinte, a notícia da demissão de Cláudia já havia se espalhado pela fazenda.
Fernando não fez escândalo, nem permitiu comentários maldosos. Apenas deixou claro que não toleraria desrespeito dentro de sua casa. Rita ficou sabendo do ocorrido por Dona Alzira e imediatamente se sentiu culpada. Eu não queria que ela perdesse o emprego por minha causa. Dona Alzira segurou sua mão com carinho. Ela não perdeu o emprego por sua causa, perdeu pelas próprias escolhas. Aquela conversa permaneceu na cabeça de Rita durante o resto do dia. Pela primeira vez, sentiu que alguém estava verdadeiramente ao seu lado. Mais tarde, Fernando a encontrou no jardim, cuidando das roseiras que cercavam a varanda. Durante alguns segundos, ficou observando em silêncio. Você não precisava ter ficado calada todo esse tempo. Rita ergueu os olhos. Não queria causar problemas. Fernando balançou a cabeça. Às vezes, suportar tudo sozinha também é um problema. Rita ficou surpresa com a preocupação em sua voz. Aquilo era novo, muito novo. Nos dias que se seguiram, a distância entre os dois diminuiu de forma natural. Não houve grandes declarações nem momentos dramáticos. Apenas uma convivência cada vez mais próxima. Fernando começou a procurá-la para conversar depois do jantar. Às vezes falavam sobre a fazenda, outras vezes sobre histórias da infância. Numa dessas noites, ele acabou contando algo que raramente compartilhava. Falou sobre o pai, sobre as responsabilidades que assumiu muito cedo e sobre o medo constante de decepcionar as pessoas que dependiam dele. Rita ouviu tudo com atenção, sem interromper. Sem tentar dar respostas prontas, apenas ouvindo. E Fernando percebeu o quanto sentia falta disso, de alguém que simplesmente estivesse presente. Alguns dias depois, chegou o aniversário de Dona Alzira. Sem que ela soubesse, Rita organizou uma pequena comemoração. Nada extravagante, apenas um jantar especial reunindo funcionários antigos, familiares próximos, e pessoas que realmente tinham carinho pela matriarca da fazenda. Quando Dona Alzira entrou na sala e viu todos reunidos, ficou emocionada. Fazia muitos anos que não comemorava um aniversário daquela forma. Durante o jantar, enquanto observava as pessoas conversando e sorrindo, percebeu algo que a deixou profundamente feliz. Fernando estava sorrindo novamente, não por educação, não por obrigação, era um sorriso verdadeiro, daqueles que ela não via desde antes da morte de Helena. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora, Dona Alzira chamou o filho para conversar. Posso fazer uma pergunta? Fernando concordou. Ela então sorriu de maneira discreta. Você está feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Durante anos, ele teria respondido imediatamente que não, mas agora demorou alguns segundos, e esse silêncio foi a resposta que Dona Alzira precisava. Naquela mesma noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Fernando encontrou Rita fechando algumas janelas antes de dormir. Ela parecia cansada após o longo dia. Obrigado pelo que fez pela minha mãe. Rita sorriu. Ela merece. Fernando permaneceu parado por alguns instantes. Havia algo que queria dizer, mas não encontrava coragem. Acabou apenas desejando boa noite. Porém, ao se afastar, percebeu uma verdade que já não conseguia ignorar. Não era mais apenas gratidão. Não era amizade, nem admiração. Em algum momento, sem que ele percebesse, seu coração havia escolhido um caminho que jurava nunca mais percorrer. E pela primeira vez desde que perdeu Helena, Fernando estava começando a se apaixonar novamente. Os dias que seguiram trouxeram uma sensação diferente para Fernando. Pela primeira vez em muitos anos, ele começou a esperar pelos momentos simples do dia. O café da manhã, uma conversa rápida na varanda, o som da risada de Rita vindo da cozinha ou dos jardins. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora tinham importância. O problema era que essa descoberta também trazia medo. Fernando sabia o que era amar alguém profundamente. E sabia o tamanho da dor que a perda podia deixar. Talvez por isso tenha começado a se afastar um pouco sem perceber.
não por falta de sentimento, mas justamente pelo contrário. Rita notou a mudança. As conversas diminuíram. Fernando passou a passar mais tempo trabalhando e muitas vezes voltava tarde para casa. Ela tentou convencer a si mesma de que estava tudo bem. Afinal, aquele casamento nunca tinha sido baseado em amor. Porém, por mais que tentasse ignorar, sentia falta da proximidade que haviam construído. Numa tarde de outubro, uma forte tempestade atingiu a região. O vento derrubou galhos, destelhou alguns galpões e causou prejuízos em parte da fazenda. Fernando passou horas ajudando os funcionários a resolver os problemas. Quando a noite chegou, ainda não havia voltado para casa. Rita começou a ficar preocupada. Dona Alzira percebeu seu nervosismo, mas não comentou nada. As horas foram passando até que finalmente ouviram um veículo entrar no pátio. Fernando chegou cansado, coberto de lama e com um pequeno corte próximo à sobrancelha. Antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, Rita se aproximou. "Você está machucado." Fernando tentou minimizar. Não foi nada, mas ela não aceitou a resposta. Buscou água limpa, toalhas e um pequeno estojo de primeiros socorros. Sentado na sala, Fernando permaneceu imóvel enquanto Rita limpava o ferimento. O ambiente ficou silencioso. Apenas o som da chuva batendo nas janelas preenchia o espaço. Quando terminou, ela suspirou aliviada. Pronto. Fernando observou seu rosto por alguns segundos. Havia preocupação verdadeira ali. Não obrigação, não educação. Preocupação. E aquilo mexeu com ele de uma forma inesperada. "Você ficou preocupada?" perguntou baixinho. Rita percebeu que não conseguiria mentir. "Fiquei." Fernando desviou o olhar por um instante. Aquela simples resposta aqueceu algo dentro dele. Nos dias seguintes, Dona Alzira começou a notar o que estava acontecendo entre os dois. Não precisava de declarações para entender. Bastava observar a forma como se procuravam nos ambientes, como prestavam atenção um no outro ou como os olhos de Fernando acompanhavam Rita quando ela atravessava a sala. Certa manhã, enquanto tomavam café, Dona Alzira resolveu provocar discretamente. "A cidade vai organizar o baile de fim de ano mais cedo este ano." Rita sorriu. "Deve ser bonito." A mãe então olhou diretamente para Fernando. Casais costumam gostar muito desse baile. Fernando quase engasgou com o café, arrancando uma risada de Rita. Foi um momento simples, mas leve. E fazia tempo que aquela casa não tinha momentos assim. Mais tarde, sozinho no escritório, Fernando encontrou uma fotografia antiga de Helena, guardada entre alguns documentos. Ficou olhando para a imagem durante vários minutos. Antigamente, aquilo sempre trazia tristeza. Mas naquele dia, a sensação foi diferente. Havia saudade, claro, sempre haveria, mas também havia gratidão pelas lembranças, e pela primeira vez ele percebeu que seguir em frente não significava esquecer. Significava permitir que a vida continuasse. Com cuidado, guardou a fotografia de volta na gaveta. Depois se levantou e caminhou até a janela. No jardim, Rita conversava com alguns funcionários enquanto ajudava a colher flores para decorar a casa. Sem perceber, ela começou a rir de alguma brincadeira. Fernando sorriu sozinho e, naquele instante, finalmente parou de lutar contra o que sentia. Porque já não havia dúvidas. Ele estava apaixonado por Rita e agora precisava encontrar coragem para contar isso a ela. Depois de admitir para si mesmo que estava apaixonado, Fernando percebeu que esconder aquilo estava se tornando cada vez mais difícil. O problema era que ele não sabia como agir. Durante anos, havia se acostumado a guardar sentimentos. Agora, aos 29 anos, sentia-se tão inseguro quanto um rapaz no primeiro amor. Rita, por sua vez, também vivia seus próprios conflitos. Embora jamais tivesse dito isso em voz alta, seu coração já não permanecia indiferente perto dele. Bastava ouvir seus passos pela casa ou vê-lo chegando do campo para sentir uma alegria difícil de explicar. Ainda assim,
Ela acreditava que Fernando apenas havia aprendido a gostar de sua companhia, nada além disso. Alguns dias depois, a cidade iniciou os preparativos para o tradicional baile de fim de ano. Era um evento aguardado por toda a região. Fazendeiros, comerciantes e famílias inteiras participavam da celebração. Dona Alzira não perdeu a oportunidade. Durante o jantar, comentou casualmente: "Já confirmaram nossa presença no baile." Fernando fingiu naturalidade. "Entendo." A mãe continuou: "E como você é um homem casado, imagino que vá dançar com sua esposa." Rita quase derrubou o copo de água. Fernando tentou manter a seriedade, mas acabou sorrindo. Dona Alzira ficou satisfeita ao perceber que havia deixado os dois constrangidos. Quando o dia do baile chegou, Rita passou boa parte da tarde se preparando. Escolheu um vestido azul claro simples, mas elegante. Prendeu parte dos cabelos e usou apenas um colar delicado que havia pertencido à sua mãe. Quando desceu as escadas da mansão, encontrou Fernando esperando na sala. Por alguns segundos ele ficou sem palavras. Rita parecia ainda mais bonita do que em suas lembranças. "Você está muito bonita." A frase saiu antes que pudesse pensar. Rita sentiu o rosto esquentar. "Obrigada." Durante a viagem até a cidade, os dois conversaram pouco. Não por desconforto, mas porque ambos pareciam nervosos. O baile estava cheio. Música, risadas e casais ocupavam o grande salão decorado para a ocasião. Durante boa parte da noite, permaneceram cumprimentando conhecidos e conversando com convidados, até que a banda começou a tocar uma música mais lenta. Fernando observou os casais indo para a pista. Respirou fundo, então olhou para Rita. "Você gostaria de dançar?" O coração dela acelerou imediatamente. "Eu adoraria." Fernando a conduziu até o centro do salão. No início, os dois estavam tímidos, mas aos poucos o nervosismo foi dando lugar à tranquilidade. Enquanto dançavam, o restante do salão pareceu desaparecer. Existiam apenas eles dois e a música. Em determinado momento, Rita ergueu os olhos e encontrou o olhar dele. Havia algo diferente ali. Algo que ela nunca tinha visto antes. Algo que a fez esquecer completamente o mundo ao redor. Quando a música terminou, nenhum dos dois se afastou imediatamente. E foi justamente nesse instante que uma senhora conhecida da família se aproximou sorrindo. "Vocês formam um casal muito bonito." Rita ficou envergonhada. Fernando agradeceu educadamente, mas pela primeira vez não sentiu que aquela observação estava errada. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era diferente. Não era vazio. Era carregado de sentimentos que ambos ainda tentavam entender. Ao chegarem à fazenda, Fernando acompanhou Rita até a varanda. A noite estava fresca e as estrelas iluminavam o céu. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Então, Fernando tomou uma decisão. Já havia esperado tempo demais e sabia que não queria terminar aquele ano sem dizer a verdade. Ele se virou para Rita, reuniu toda a coragem que encontrou e abriu a boca para falar. Mas as palavras que mudariam suas vidas precisariam esperar apenas mais um pouco. Fernando passou a noite inteira pensando no que pretendia dizer. Pela primeira vez, em muitos anos, estava prestes a abrir completamente o coração para alguém. Mas também tinha medo. Medo de que Rita não sentisse o mesmo. Medo de que ela acreditasse que era apenas uma substituta para Helena. Medo de estragar a relação que haviam construído com tanta paciência. Enquanto isso, Rita também mal conseguiu dormir. A dança, os olhares trocados e a forma como Fernando havia ficado parado diante dela na varanda voltavam à sua mente sem parar. Havia algo que ele queria dizer. Ela tinha certeza disso. Mas o quê? Na manhã seguinte, a rotina da fazenda continuou normalmente. Pelo menos na aparência. Porque por dentro, ambos estavam inquietos. Fernando tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Rita tentou organizar a cozinha, mas percebeu que já havia guardado os mesmos utensílios 2 vezes.
Até Dona Alzira começou a achar graça da situação. Vocês dois estão estranhos hoje. Nenhum dos dois respondeu, o que apenas aumentou a suspeita da matriarca. Naquela tarde, Fernando recebeu uma notícia inesperada. Um advogado da cidade apareceu para resolver alguns documentos antigos relacionados à propriedade. Entre os papéis, havia registros deixados pelo pai de Fernando muitos anos antes. Enquanto analisavam os documentos, uma frase escrita à mão chamou sua atenção. Era uma anotação simples do falecido pai. Uma fazenda não é feita de terras, é feita das pessoas que escolhem ficar nela. A frase ficou ecoando em sua cabeça durante horas, porque naquele momento ele finalmente compreendeu algo importante. Durante anos, acreditou que precisava preservar a fazenda, a tradição da família e o futuro dos negócios. Mas agora, entendia que nada disso fazia sentido sem pessoas para compartilhar a vida. E quando pensava em futuro, já não imaginava apenas plantações, contratos ou heranças. Imaginava Rita. Na mesma tarde, Dona Alzira chamou Rita para uma conversa na varanda. As duas ficaram observando o movimento dos trabalhadores à distância. Depois de alguns minutos, a senhora falou com sinceridade. Preciso lhe pedir desculpas. Rita ficou surpresa. Desculpas? Dona Alzira assentiu. Quando você chegou, eu estava tão preocupada com meu filho que não percebi quem você realmente era. Os olhos de Rita ficaram marejados. A senhora nunca me tratou mal. Dona Alzira sorriu. Talvez não, mas também não a recebi como deveria. Em seguida segurou sua mão. Você trouxe vida de volta para esta casa. Rita sentiu um aperto emocionado no peito. A aprovação de Dona Alzira significava mais do que ela imaginava. Antes de se levantar, a senhora acrescentou algo que deixou Rita completamente sem palavras. E se depender de mim, você nunca mais vai duvidar que pertence a esta família. Naquela noite, Fernando tomou uma decisão. Chega de esperar. Chega de fugir do que sentia. Depois do jantar, pediu que Rita o acompanhasse até o pomar onde haviam encontrado o cavalo meses atrás. O lugar estava tranquilo, iluminado apenas pela luz suave da lua. Rita aceitou sem entender muito bem o motivo. Quando chegaram, Fernando permaneceu em silêncio por alguns segundos. Parecia procurar as palavras certas, e pela primeira vez, desde que ela o conheceu, parecia nervoso, muito nervoso. Então ele finalmente olhou nos olhos dela, não como um homem cumprindo um acordo, não como um viúvo preso ao passado, mas como alguém que estava pronto para recomeçar. E naquele instante, Rita percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Por alguns segundos, apenas o som dos grilos preencheu o silêncio do pomar. Fernando parecia reunir coragem para dizer algo que estava guardado havia muito tempo. Rita sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Então, Fernando respirou fundo. Quando você chegou aqui, eu não queria me casar. Rita abaixou os olhos, mas ele continuou. Aceitei porque minha mãe insistiu. Porque a fazenda precisava de um herdeiro. Porque eu estava cansado de viver preso entre o passado e as expectativas dos outros. Rita ouviu tudo em silêncio. Fernando deu mais um passo em sua direção. Eu achei que seria apenas um acordo. Você viveria aqui. Eu cumpriria minhas obrigações e seguiríamos assim. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Mas você estragou completamente meus planos. Rita acabou rindo, apesar da emoção. Fernando também sorriu. Você entrou nesta casa sem exigir nada. Conquistou minha mãe, os funcionários, os animais da fazenda e até aquele cavalo teimoso. Os dois riram novamente. Então o semblante dele ficou mais sério. E sem que eu percebesse, conquistou meu coração também. As lágrimas surgiram nos olhos de Rita. Fernando segurou suas mãos com cuidado. Durante muito tempo achei que amar novamente significaria esquecer Helena.
Mas você me ensinou que não é assim. Algumas pessoas deixam lembranças, outras deixam novos caminhos. E você se tornou o meu novo caminho. Rita já não tentava esconder as lágrimas. Durante meses, carregou o medo de ser apenas uma esposa escolhida por conveniência, de ser uma presença temporária na vida dele. Agora finalmente entendia que era muito mais do que isso. Fernando, ele sorriu de forma carinhosa. Eu amo você, Rita. A jovem levou alguns segundos para encontrar a própria voz. Eu também amo você. E naquele instante, todo o peso das dúvidas, dos medos e das inseguranças pareceu desaparecer. Fernando a abraçou com ternura, como quem finalmente havia encontrado o lugar onde queria ficar. Alguns meses depois, a Fazenda Santa Clara viveu uma nova celebração. Desta vez, não foi um casamento arranjado. Foi uma renovação de votos organizada por Dona Alzira, que insistiu que os dois mereciam uma festa de verdade. A propriedade ficou cheia de flores, música e pessoas felizes. Os funcionários participaram da comemoração como se fossem parte da família. E, de certa forma, eram mesmo. Um ano mais tarde, uma notícia trouxe ainda mais alegria para a casa. Rita estava esperando um bebê. Quando Fernando recebeu a notícia, ficou tão emocionado que não conseguiu dizer nada por vários minutos. Apenas abraçou a esposa enquanto sorria como um menino. Dona Alzira chorou sem qualquer vergonha. Afinal, o tão sonhado herdeiro estava chegando. Mas naquele momento ela percebeu que o mais importante não era a continuidade da fazenda. Era a felicidade do filho. Com o passar dos anos, outras crianças chegaram. A mansão, antes silenciosa, passou a ser preenchida por risadas, brinquedos espalhados e histórias contadas antes de dormir. Fernando tornou-se um pai dedicado. Rita continuou espalhando carinho por onde passava, exatamente como fazia desde jovem. E Dona Alzira, que um dia teve medo daquela moça tímida, acabou se tornando a avó mais coruja da região. Quanto à famosa janta que mudou tudo, ela continuou sendo lembrada durante muitos anos. Sempre que alguém perguntava como aquela história começou, Fernando respondia com um sorriso. Tudo começou com um prato simples, preparado por uma moça que não fazia ideia do quanto era especial. E você, acredita que pequenos gestos podem mudar completamente o destino de uma pessoa, assim como mudaram a vida de Rita e Fernando? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, contando qual foi o momento que mais tocou seu coração. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais romances emocionantes como este. Até a próxima história.